Problema grave aparece no Flamengo. Mengão ganha reforço para o próximo jogo já. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá a moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Olha, se você tá aqui achando que vai ter passagem de pano, se você não aguenta falar a verdade, você nem assiste esse vídeo, porque aqui não vai ter de forma nenhuma passagem de pano. O que o Flamengo protagonizou ontem dentro da Vila Belmiro foi uma verdadeira vergonha. E outra coisa, a forma com que os jogadores do Flamengo respeitaram o Neymar foi uma vergonha. De risadinha, pedindo desculpa. O senhor de Arrascaeta chegou nele, puxou. Nem precisava ter puxado ele, porque ele estava na lateral. Aí depois, desculpa, nem olhou na tua cara. Nem olhou na tua cara, que aliás não jogou nada. De risadinha com o Felipe Luiz. Vou fazer tanto. Foi lá e fez o gol contra o Flamengo. Então, já começa por aí. O jogador do adversário pode ser o Messi. Vocês não têm que ficar de risadinha, ficar respeitando igual vocês respeitaram. Entendeu? Pelo menos eu penso dessa forma. O que ficou de cai-cai, a arbitragem foi na dele, porque é passação de pano pro Neymar absolutamente o tempo todo. O Flamengo está empatado em pontos agora com o Cruzeiro, podendo perder a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta hoje o Fluminense dentro do estádio do Maracanã. Está numa boa fase, tá? A ver, pro Flamengo seguir na liderança, o Cruzeiro precisa perder o jogo de hoje. O Cruzeiro só tem 2 derrotas nesse Campeonato Brasileiro, igual o Flamengo, que também só tem... Agora tem, né, 2 derrotas, só tinha uma, perdeu para o Santos jogando na Vila Belmiro, 16º colocado, e eu avisava, eu falava no pré-jogo, presta atenção, é Flamengo e Santos, mas o Neymar vai querer jogar, ele sabe que tá todo mundo vendo o jogo, entendeu? Os caras contra o Flamengo têm uma mobilização diferente, aí o Flamengo tem a posse, e não agride o adversário, da forma como não agrediu e protagonizou esse vexame, e eu vou usar a palavra mesmo vexame, porque se você olhar o time do Flamengo e o time do Santos, hoje tem uma disparidade muito grande e o Flamengo protagonizou essa vergonha dentro de campo. A rodada meio que tá ajudando o Flamengo até agora, o Bragantino dentro de casa, o natural seria vencer o São Paulo, empatou com o São Paulo, o Palmeiras, por mais que tenha reduzido um ponto em relação ao Flamengo, empatou com o Mirassol dentro de casa, também de certa forma é o tropeço, a ver se o Cruzeiro vai tropeçar contra o Fluminense. Para mim, tropeço do Cruzeiro contra o Fluminense é o Cruzeiro perder o jogo, porque o empate fora de casa, no Maracanã, contra o Fluminense, talvez possa ser um bom resultado para o Cruzeiro, que vai ultrapassar o Flamengo. Se isso acontecer, tudo bem, o Flamengo tem um jogo a menos, pode reultrapassar o Cruzeiro, entretanto também não é garantido que vai vencer esse jogo, que é contra o Sport fora de casa. E outra coisa, Felipe Luiz, deixa eu mandar um papo reto aqui para vocês. Para você. Todo jogo você faz isso. Faz o quê, Pedrão? Isso aqui. Primeiro, temos que parabenizar o Santos pela vitória, fez um grande trabalho no campo, tentou anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu aproveitar uns contra-ataques e vencer o jogo. Vem cá, todo jogo, absolutamente todo jogo, você vai falar que tá jogando contra o Santos, é um time de grande qualidade, por que isso, por quê? Porque você tá parecendo Abel Braga. Quem ficava fazendo isso era Abel Braga. Inclusive, quando o Flamengo perdeu no Beira-Rio para o Internacional, porque o Beira-Rio é lindo, porque o Flamengo perder aqui no Beira-Rio é normal, porque não sei o que, meu amigo, perder no Flamengo não é normal, a cobrança lá em cima é lá no alto. E tem que ser assim, porque senão acomoda. Se não acomoda, a gente sabe como é que funciona o Flamengo. Então para com essa história.
Fazer isso contra o Bayern de Munique, beleza. Agora fazer isso contra o Santos, como é que um time me vence o Chelsea por 3-1 no Mundial de Clubes e protagoniza esse jogo vergonhoso que foi na Vila Belmiro? Um time arame liso, que não finaliza na meta do adversário. Fica aí o questionamento, né? E aí, ele reconheceu que o Flamengo tinha que se arriscar mais e não se arriscou. Vamos ver aqui o que ele falou. Sempre difícil falar depois de uma derrota. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez grande trabalho dentro do campo. Nossa, Felipe Luiz, quem não fez foi o Flamengo, né? Um trabalho porco que o Flamengo fez dentro do campo. Tentou de todas as formas anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu. Eles aproveitaram bastante os contra-ataques que tiveram em vencer o jogo. Agora é continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Pois é, o Fluminense. No estádio do Maracanã, 50-50, repartido. Aí vai empatar ou vai perder o jogo, você vai para a entrevista coletiva exaltar, não, porque o Fluminense chegou longe no Mundial de Clubes e em função disso é uma grande equipe e que não sei o quê. Aí falou Felipe Luiz. Eles tentaram nos pressionar no início do jogo e a gente conseguiu sair bem. Acabamos dominando e defendendo com a bola. Mas concordo que no terço final é onde faltou mais agressividade para a gente finalizar as jogadas. Um pouco mais de coragem para arriscar cruzamentos, chutar de fora da área ou até mesmo 1 contra 1 em um time que estava tão bem defensivamente, muito bem trabalhado pelo Kleber. Cara, isso irrita pra cacete, cara. Puta merda. Tentei no primeiro tempo já trocar o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, porque o Luiz ia conseguir cruzar com a perna esquerda, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante os nossos movimentos, cruzamentos e nossas entradas na área. Criamos esse volume, mas não conseguimos converter as chances em gol. Vamos analisar o que podemos fazer diferente para superar esse tipo de defesa. Pois é, papel do Flamengo superar esse tipo de defesa. A maioria das equipes vai se posicionar assim contra o Flamengo, porque o Flamengo tem um time melhor. Reconheço que hoje o Flamengo não tem um jogador decisivo dentro de campo. Esse jogador é o Pedro, mas não vem com a história da carochinha que o Pedro tinha que estar em campo, porque o Pedro tá cagando a nossa cabeça também. Treinando mal, de sacanagem, de risinho, de deboche. A partir de agora ele tá melhorando, a ver se ele vai estar disponível para o jogo contra o Fluminense. Temos que estar consciente disso. Quem a gente tem que cobrar é o Boto. E eu vou falar sobre o Boto porque tem que ser falado, tá? O Léo Pereira, após a partida, em entrevista coletiva, em entrevista na Zona Mista, também falou sobre a situação do Flamengo e deixou claro que time que quer ser campeão não pode, de forma nenhuma, perder esses pontos fora de casa. Tivemos o controle de boa parte do jogo, isso é verdade. Acho que faltou o último passe. Criamos pouco. O time está liderando o campeonato e sempre marca gols. Criamos pouco para concluir e sair com resultado positivo. Sabíamos que eles iriam jogar por uma bola e tiveram essa bola no final do jogo. Foi um descuido nosso defensivo e que não pode acontecer para quem quer ser campeão brasileiro, avaliou na Zona Mista o Léo Pereira. Sobre o Neymar, o Léo Pereira falou, ele que estava na marcação, né? Tinha 3 jogadores do Flamengo na marcação do Neymar, com medo do Neymar, sim. A gente sabe que é um grande jogador. Eu falei no pré-jogo, olha, toma cuidado. Ah, porque tá aposentado. Ah, porque tá isso. Ah, porque tá aquilo. Toma cuidado, leva a sério. Chega duro, dá porrada, tem que dar chegada. Aí ele falou, é o Neymar. Sempre tem que ter uma marcação diferenciada em cima dele, mas a gente fez o nosso jogo sem pensar muito no Neymar. Deveriam, né? Deveriam. Sabíamos que ele poderia definir o jogo em alguma jogada. Foi um descuido nosso. Um cara que é diferente como ele não pode ter tanta liberdade. No momento erramos no gol, estávamos muito expostos e abertos. Infelizmente ele teve a sorte e os méritos de fazer o gol. Agora temos que trabalhar e pensar no clássico. Tem que pensar mesmo, tem que pensar em ganhar esses 3 pontos aí. Porque é no Maracanã, é torcida dividida, mas o mando de campo é do Flamengo. Então a tendência é que tenha mais torcida do Flamengo dentro do Maracanã. E o Flamengo deveria estar construindo, na realidade, uma gordura no Campeonato Brasileiro em função das outras competições que tem para disputar. Libertadores, tem o Internacional. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem o Atlético Mineiro.
mas pelo visto vai ter que dosar a força porque não vai conseguir fazer essa gordura. Outra coisa, Felipe Luiz, te chamam de paneleiro. Alguns torcedores do Flamengo te chamam de paneleiro. Eu costumo dizer, gente, veja bem, mas eu vou começar a te chamar de paneleiro também. Que isso, Pedrão? Por que o Cebolinha sempre entra no jogo e o Matheus Gonçalves não entra? Já falei aqui do Matheus, já acho que ele tem que ganhar o corpo. É filé de borboleta, já entrou em outras oportunidades e não entregou. A gente tem que reconhecer isso. Mas o que o Cebolinha faz em campo? Me diz, o que o Cebolinha está fazendo ainda no Flamengo? Quero que vocês me explicassem aqui. Não agrega absolutamente nada. Entra sempre, na maioria das vezes, antes do que o Wallace. Antes, vocês viram como é que o Wallace entra no jogo, ligado, brigando, lutando, entendeu? Para se manter no time. A primeira opção tem que ser o Wallace. Não é Everton Cebolinha que entra e não faz nada. Todo jogo entra e não faz nada, gente. Saco cheio dessa porcaria já, cara. É um negócio inacreditável, não tem como achar isso normal. Se o Felipe Luiz me vier com Cebolinha titular pro próximo jogo, porque tem um problemão no Flamengo. O Flamengo não tem o Bruno Henrique. Acho até que de forma injusta não tem o Bruno Henrique. Que ele toma um cartão amarelo, na minha opinião, de forma vergonhosa. Aliás, nos 2 últimos jogos ele tomou o cartão amarelo de forma vergonhosa. Num ele tentou dar uma bicicleta, uma jogada. Ele tentou dar uma bicicleta, bateu no jogador adversário, vai lá o Wilton Pereira Sampaio dar cartão amarelo para ele. Aí nesse jogo de ontem, ele vai fazer uma marcação-pressão no goleiro, o goleiro cava uma falta, poderia até ter marcado falta, mas vai a arbitragem dar cartão. Vocês estão de perseguição com o Bruno Henrique, não é possível. É porque ele está sendo julgado aí, enfim, aí vocês estão de sacanagem com o cara? A arbitragem, na minha opinião, está com uma clara perseguição do Bruno Henrique. Além de ser uma porcaria, que a gente sabe que é uma merda a arbitragem brasileira, foi terrível. Esse cara pitando esse jogo de hoje foi uma porcaria. Para o jogo toda hora, trava. É muito em função disso também que a gente chega no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, e a gente toma um baile. Por quê? Porque lá os caras chegam, os caras pegam na bola mesmo e não tem essa história de pipi, ficar marcando falta toda hora. Aqui no Brasil é esta porcaria, mas ok que eu não vou falar de arbitragem, porque aqui não tem botafoguense, aqui não tem chorão. Mas tiraram o Bruno Henrique do próximo jogo. E se você vier com Everton Cebolinha, você estará de sacanagem. Porque quem tem que entrar no lugar é o Wallace, quem tem que entrar no lugar é até o Juninho, que aliás até agora não fez nada no Flamengo, uma contratação tenebrosa do senhor José Boto. Trouxe o Danilo. Trouxe o Jorge. Contratações, como é que eu posso dizer? Óbvias. Estavam livres praticamente no mercado. Todo mundo sabe que o Jorginho é bom, todo mundo sabe que o Danilo é bom. Agora, na hora de tirar um coelho na cartola, que foi tirar um cara desconhecido, só foi 5 milhões de euros. Ok, mas até agora não entregou nada. Quando ele entra, não entrega absolutamente nada. A gente precisa colocar. Isso posto, outros jogadores precisam ser mais cobrados do que o Juninho. Como o De Arrascaeta, por exemplo, que está se arrastando dentro de campo. Foi ele quem perdeu a bola ontem no gol do Santos. Ele tem que ficar ligado nessa situação. Se arrastou fisicamente nessa partida diante da equipe do Santos. E o Felipe Luiz já tem que começar a pensar, quem sabe, em alternativas. O Felipe Luiz desmontou o time do Flamengo ontem, quando ele tira o Alan dentro de campo. O Alan estava bem, aliás, está bem, talvez um dos acertos do Felipe Luiz, a recuperação do futebol do Alan, que foi um jogador que jogou muito bem no ano de 2021 no Atlético Mineiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, chegou até as semifinais da Copa Libertadores da América. Ele chega no Flamengo no ano de 2023, não entrega absolutamente nada, mas agora ele está começando a ter uma sequência. Tá entrando bem, tá jogando bem, tava controlando o meio de campo, tava ajudando o Flamengo a manter a posse de bola. O Flamengo tinha um controle do jogo, apesar de não criar porcaria nenhuma, o Flamengo tinha um controle do jogo, tocava aqui, tocava ali. Aí ele tira o Alan de dentro do campo.
De 71 passes que o Alan tentou no jogo, ele acertou 70. Aí um dos jogadores que estava de fato fazendo a diferença, ele tira o cara do jogo. Aí realmente eu não consigo entender, interpretar esse tipo de coisa. Entendeu? Léo Ortiz mal demais no jogo, Léo Pereira mal, Varela mal, improvisado. Sei que ele já jogou naquela opção ali, já improvisado em outras oportunidades, mas foi mal no jogo. Tá torto dentro do campo, Arrascaeta mal. Entendeu? Aí tá aqui. Após o duelo com o Flamengo, o atacante Neymar rasgou elogios ao elenco do Flamengo e destacou que, na visão dele, é o melhor time do campeonato. Ganhou, né? Vai elogiar mesmo. Ia ficar puto se perdesse. Ganhou, vai tecer todos os elogios. O Flamengo, na minha opinião, é o melhor time do campeonato. É muito bom taticamente, defende, ataca muito bem, tem jogadores de muita qualidade. Você vê que sai 3 jogadores que são bons, outros são bons também. Então é difícil jogar contra um time assim, mas hoje a gente demonstrou que nós podemos ir muito mais além do que a gente estava vendo hoje. Então acho que é um recomeço. Cara, o Flamengo não tem mais o melhor elenco do Brasil. Porque o Flamengo não tem Pulgar, porque o Flamengo não tem Alexandro, porque o Flamengo não tem Ayrton Lucas, porque o Flamengo acabou que perdeu o Gerson, porque diminuiu a multa rescisória, era um dos atletas decisivos que tinha esse time do Flamengo. O Flamengo não tem mais. O Flamengo perdeu um meio-campista como Gerson e não teve reposição à altura até esse exato momento. O trabalho do José Botto é altamente questionável. Gente, o Felipe Luiz, por mais que ele faça cagadas, a gente tem que reconhecer que ele foi campeão da Copa do Brasil, ele foi campeão carioca, ele foi campeão da Supercopa, né? Já teve partidas, mostrando um bom futebol. Contra o São Paulo mesmo, o Flamengo dominou amplamente as ações, mas é o velho problema da letalidade, o time não consegue ser letal, porque não tem ninguém decisivo lá na frente para botar a bola na frente, para botar a bola no gol. O Flamengo tem que parar essa diretoria urgentemente com essa história da carochinha, entendeu? De que, não, porque o tal atacante custa 20 milhões de euros, é caro demais pra gente. Caro demais por quê? Se o Zenit foi até o Flamengo, pagou 25 milhões de euros no Gerson, o Flamengo ganhou uma bolada do Mundial de Clubes. Mas tem a retenção lá dos impostos, beleza, mesmo com os impostos, vai ficar uma bolada muito grande no Flamengo. O Flamengo vendeu o Carrascal, o Flamengo se livrou do salário do Gerson, se livrou do salário do Carrascal, que não era altíssimo, né? Entrou dinheiro no início do ano da Supercopa do Brasil no Flamengo. A perspectiva é que entre mais dinheiro ainda no Flamengo, com as premiações que podem vir de Libertadores no futuro, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, entre outras competições. E o Flamengo não contrata, cara. O mercado da bola, a janela de transferência está aberta desde o dia 10, já tem 7 dias que está aberto. Já tem uma semana. Nós vamos até setembro. Mas vai esperar até setembro para reforçar o time? Ou a gente vai contratar o mais rápido possível? Eu fico me perguntando em relação a isso. Perdemos o Bruno Henrique para o próximo jogo. Mais um desfalque, dessa vez por suspensão. Vai entrar Everton Cebolinha? Vai voltar o Pedro pro time, diretamente para o time titular? Não acredito. Não acredito. A sorte do Flamengo e que o Flamengo ganha é que o John Arias deve se despedir hoje do Fluminense. Porque o John Arias foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, ele pediu para sair, aquela coisa toda, enfim, deve ser a despedida do jogador colombiano com a camisa do Fluminense e, lógico, vai deixar um rombo, um desfalque enorme no Fluminense para o jogo contra o Flamengo. A tendência é que ele jogue a última partida hoje e vai embora. Agora, temos os nossos problemas. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.